Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho. Esse vai ser um episódio um pouco diferente, porque eu resolvi falar sobre por que eu decidi criar esse podcast. Então, vamos direto ao ponto. Eu não sei se você que me ouve é viciada nessa mídia, mas eu adoro. Não sei nem dizer quantos eu acompanho. O podcast é uma forma da gente ter contato com os mais diversos assuntos através de áudio, e isso é sensacional. Pessoalmente, eu tenho ampliado muito a minha visão de mundo por conta disso. E é fácil de ouvir, porque muitas vezes você consegue escutar enquanto faz outras coisas, e isso nos dias de hoje é muito bom. Além disso, diferente do Instagram, por exemplo, você consegue de fato chegar em quem te ouve, porque o conteúdo vai necessariamente ser distribuído a todas as pessoas que se inscreverem. Não vai depender de engajamento, por exemplo. Outra coisa que eu gosto muito é a possibilidade da gente se aprofundar um pouco mais nos assuntos. É claro que não é a mesma coisa que a gente se debruçar sobre livros, mas pelo menos eu nunca conseguiria ler o suficiente sobre todos os assuntos que me interessam. Então, o podcast acaba sendo uma forma de aprender um pouco sobre todos esses diversos interesses que a gente tem na vida, né? Tá, mas por que o além do tapetinho? Bom, eu dou aula de Hatha Yoga há pouco mais de 2 anos e meio. Isso significa que as posturas tomam a maior parte da aula. Existem outras coisas que eu consigo levar pontualmente, mas essencialmente é uma prática física. E não, eu não acho isso ruim, pelo contrário, eu amo e acho super potente. Se você ouviu o episódio 4, você sabe que eu enxergo o corpo como um templo. Só que tendo consciência de todas as outras questões que envolvem a yoga, eu sempre quis compartilhar, porque mais do que a parte física, foram todas essas outras coisas que mudaram completamente a minha vida. Eu amo praticar asanas e essa prática me fez ver que é possível mexermos o nosso corpo físico e ao mesmo tempo cuidarmos da nossa mente, fazendo isso de forma extremamente consciente. Mas, no fundo, o maior tesouro disso tudo, no meu ponto de vista, vai além, bem além. E é a forma como a yoga se tornou um guia para mim, se tornou a minha forma de viver e de me manifestar no mundo, que fizeram com que eu quisesse compartilhar com mais pessoas. No primeiro episódio, eu comentei que eu não gosto de chamar yoga de estilo de vida, porque, para mim, é muito mais do que isso. Há um tempo eu venho compartilhando tudo isso através do meu Instagram. Mas os algoritmos foram ficando cada dia mais difíceis de lidar, entender e, de alguma forma, conseguir espaço naquela rede. Além disso, são conteúdos muito rápidos, resumidos, limitados, diferente de um blog, por exemplo, em que você consegue escrever muito mais. E outra coisa é que os próprios usuários consomem essa rede de forma rápida, geralmente não buscando nada muito denso. Já aqui no podcast, por mais que eu esteja pequenininha ainda, eu sinto que eu consigo me expressar muito melhor e me conectar mais com as pessoas que me ouvem. Mesmo que os episódios sejam curtinhos, eu consigo aprofundar um pouco mais do que no Instagram. E com o plus de que as pessoas não vão ter preguiça de ler. Outro ponto também que me fez ter vontade de estar aqui na podosfera é que, embora o processo de autoconhecimento seja bastante pessoal e que cada pessoa precise trilhar o seu próprio caminho, é sempre possível nos conectarmos e partilharmos vivências e ferramentas, que é algo que costuma ajudar bastante nesse processo todo, além de ser uma forma da gente não se sentir tão solitária no meio disso tudo. Existem outros temas que eu já pincelei e vão além da yoga, e que também enchem o meu coração ao falar sobre, especialmente porque eu sinto tudo muito conectado, e aqui eu consigo fazer essas conexões, como por exemplo a própria vida simples. Eu acredito que quando simplificamos a nossa forma de viver, temos mais tempo de olhar para dentro, de nos observarmos mais e vermos o que é verdadeiramente nosso e o que é só a sociedade e o sistema martelando na nossa cabeça para sermos de um jeito X ou Y. E isso tem muito a ver com yoga. No final das contas, resumindo esse rolê todo, eu gosto de falar. Brincadeira, ou não. A verdade é que eu cansei um pouco da imagem criada e alimentada da yoga, porque de alguma forma me passava a sensação de ser apenas uma atividade física, mesmo eu sabendo que não era, e por isso eu decidi colocar a minha voz no mundo. Além disso, às vezes eu olho para as redes sociais e acho que tem muito mais do mesmo, sabe? Muita gente falando de yoga, mas pouquíssimas pessoas falando do próprio yoga, das vivências e experiências.
muita foto de postura e pouco texto vindo do coração. Desculpa, gente, eu tô quase caindo num desabafo já. Você jamais vai me ver apontando dedos por aqui sobre o que é e o que não é yoga. Eu considero que já passei dessa fase de ficar avaliando as práticas alheias. Afinal, quem sou eu para isso, né? E você também não vai me ver falando em buscar um yoga real ou mais verdadeiro, porque eu também não acredito nisso. Aliás, se um dia eu fizer essas coisas, me faz o favor de puxar minha orelha, tá? Obrigada! Enfim, esse episódio ficou um pouco mais curtinho, mas eu senti que depois de 8 episódios, era chegada a hora de esclarecer um pouco sobre por que eu decidi colocar a minha voz no mundo dos podcasts. Bom, é isso por hoje. Os episódios desse podcast são quinzenais, saindo nas quintas-feiras. Fica aqui comigo e escuta os próximos episódios. Se puder, se inscreve e divulga também para os amigos. Você consegue ouvir o Além do Tapetinho em vários agregadores. Para entrar em contato comigo, eu tô lá no Instagram, no @marimendes.yoga, no Twitter, no @além-do-tapetinho e agora com um e-mail novo que eu achei super chique, mariana@além-do-tapetinho.com.br. Além disso, eu criei também um canal para divulgar os episódios lá no Telegram e um grupo para conversarmos mais. Os links para participar estão na descrição desse episódio. Se quiser mandar sugestões de pauta ou falar de qualquer outra coisa, eu vou adorar receber seu feedback. Um beijo e até o próximo episódio. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Antônio e esse é o podcast Além do Tapetinho. Pera, não era para eu estar fazendo isso aqui.